Oi todo mundo! Eu vim aqui responder aquelas perguntinhas que vocês me fizeram desde a semana passada. E assim, gente, organizei todas as perguntas. Foram mais de 142 que eu recebi. Claro que muitas foram repetidas, aí eu organizei toda direitinho, mas eu vou responder a todas as perguntas que me fizeram. Vou tentar ser o mais breve possível, porque são realmente muitas, e talvez eu divida o vídeo. Então assim, tem perguntas mais pessoais, outras dúvidas quaisquer sobre maquiagem, e realmente eu vou responder todas as perguntas que me fizeram. Talvez algumas vocês achem mais interessantes, outras mais bobas, mas enfim. Vambora! Eu tentei organizar um pouquinho também, responder primeiro todas as perguntas sobre o campo profissional, depois de relacionamento, enfim. Vamos lá. Qual a sua idade? Eu tenho 19 anos, por mais que muitas de vocês não acreditem, falem que eu pareço ser mais velha. Eu sei, sempre pareci, mas eu tenho apenas 19 anos. De onde você é? Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, mas atualmente eu moro em Pelotas, Rio Grande. Fico entre essas duas cidades. Qual curso você faz na faculdade e qual semestre está? Eu faço design gráfico na Universidade Federal de Pelotas e eu tô no 4º semestre. Eu tô tentando correr porque realmente é muita pergunta. Por que você decidiu fazer esse curso? Então, foi algo assim meio aleatório. Eu praticamente me formei no 3º ano, sem ter muita ideia do que eu queria fazer, prestei o Enem sem saber o que eu queria fazer, e aí do nada eu decidi que queria fazer publicidade. E isso só tem na Universidade Católica aqui de Pelotas também. Cheguei a prestar o vestibular, me matriculei, passei, me matriculei, e depois que saiu as notas do Enem, eu acabei colocando como uma das opções design, sem ter muita ideia do que seria. E perto das chamadas e tal, que eu ia ser chamada para esse curso, eu conversei com o pessoal da publicidade, conversei com o pessoal do design, e acabei vendo pelo que eles me falaram que pelos meus gostos e expectativas, eu me encaixaria melhor na área do design e acabei cancelando minha matrícula na publicidade e indo pra lá. Mas assim, eu cheguei bem perdida, foi algo assim, uma decisão assim, mas atualmente eu vejo que essa foi a melhor escolha que eu fiz. Conte um pouco sobre a profissão de design gráfico. Assim, eu já assisti muitas palestras ao longo dessa vida acadêmica, desses meus 4 semestres, 3 porque eu tô indo pro 4º, e eu assisti algumas palestras onde sempre os profissionais falam: se você tem alguma dúvida, se gosta ou não dessa profissão, se quer ou não ser, desiste. Porque pra ser designer gráfico, tu realmente tem que gostar muito, porque a gente batalha muito, trabalha muito, dia todo na agência, vira à noite tentando fazer trabalho pra apresentar pro cliente, ele pedir trocentas alterações, então realmente tu tem que amar muito essa profissão. Aí perguntaram, qual a sua profissão? Se descabelem junto comigo, mas atualmente eu tenho 4 empregos, 4 profissões, podemos assim dizer. Eu trabalho como designer gráfico, não tenho feminino, enfim. Mas assim, eu trabalho mais como freelance, não tenho um emprego fixo, nenhuma agência, mas eu trabalho como freelance, faço algumas marcas, algumas ilustrações. Trabalho como maquiadora profissional. Sou blogueira profissional também e tenho meu próprio negócio, que é a loja da Emporium Femme Fatale. Então, eu me descabelo entre esses 4. Oi! Ai, mano, que coisa que tu tem de ficar entrando nos vídeos. Pega aqui. As pessoas gostam de entrar aqui quando eu tô gravando vídeo. Elas não sabem esperar eu não estar gravando. Enfim. Você é rica? Não, não sou, não estou perto de ser, mas gostaria. Qual instituição de ensino tu se formou como maquiadora? Eu não fiz curso profissionalizante na área de maquiadora, eu não tenho um diploma de maquiadora profissional. Como você consegue trabalho como maquiadora sem formação? Então, vou tentar ser bem direta quanto a isso. A partir do momento que vem o meu portfólio, que vem o resultado final das minhas maquiagens e esse resultado é satisfatório, ter um diploma ou não influencia nisso. Então é dessa forma que eu consigo trabalhar como maquiadora. O resultado que eu apresento é bom, eu tenho talento nessa área, então um diploma ou não nunca interferiu nisso. Como você aprendeu sobre maquiagem? Eu sempre fui autodidata,
tanto que eu não tenho nenhuma formação como maquiadora. E assim, desde cedo eu me maqueio, umas sombras, essas coisas, mas a partir dos 14 anos. Aí eu via, pegava assim, uma foto de uma modelo, de uma revista, porque nessa época eu não conhecia os blogs de maquiagem, sentava e tentava reproduzir com o que eu tinha em casa, sabe? Realmente sentar na frente do espelho e ir fazendo até acertar. E aí depois, com os meus 15, 16 anos, eu conheci os blogs de maquiagem, as gurus, e aí fui assistindo e conhecendo e aprendendo técnicas novas. E assim aperfeiçoando. Como surgiu a ideia de ter um blog e um canal no YouTube? Então, o blog, de 2008 para 2009, quando eu tinha 15, 16 anos, eu conheci o blog da Claudinha Stocco. Foi o primeiro contato que eu tive com um blog de maquiagem. Antes eu desconhecia e eu juro que eu achei isso fantástico, porque eu sempre gostei de maquiagem, sempre foi uma paixão minha. E aí eu super me identifiquei com aquele espaço onde, sabe, são pessoas como você, não é uma modelo, não é uma atriz fazendo uma propaganda, é uma pessoa como você escrevendo sobre um assunto que você gosta, que vocês têm em comum, dando sua opinião sobre produtos, ensinando alguns truquezinhos. Eu achei isso muito bacana e aí quis ter um espaço meu também e criei o blog. E o canal acabou sendo por consequência. Eu criei o blog em maio de 2009 e o canal em agosto de 2009. Então, realmente, tipo, o canal veio como um complemento pro blog, porque eu senti a necessidade de trazer principalmente os tutoriais em vídeo, pra deixar mais completo, né? Conte como foi, o que aconteceu, com quanto tempo você percebeu que estava ficando conhecida, com mais inscritos e mais visualizações. Nada na minha vida veio fácil, então, assim, no blog, no canal não foi diferente. Claro, tem meninas que quase que eu digo sorte, né? Obviamente, tem talento e tudo mais, que conseguem explodir rapidamente, conseguir vários inscritos e no quesito de, sei lá, de um ano ser super mega famosa. Mas comigo nunca foi, nada veio fácil. Então, com um ano de blog eu consegui atingir a meta dos 1000 seguidores. A mesma coisa no canal, com um ano eu consegui os meus 1000 inscritos, e aí as coisinhas foram crescendo aos poucos, e é claro, proporcionalmente a minha dedicação ao blog e ao canal. Aí já com 2 anos de blog, o blog já tinha crescido bastante, o canal com 2 anos já estava com seus 3000 seguidores, e agora com 3 anos de blog e 3 anos de canal, quase 4, né, completa em maio do ano que vem, o canal recém completou 3. Eu já atingi a meta dos 18.000 inscritos no canal e 8.600 no blog, então realmente foi um crescimento aos pouquinhos e proporcional ao meu esforço. Então assim, aconteceu bem aos poucos, mas até hoje eu não me considero conhecida, famosa, nada disso. Como se ganha dinheiro com o blog? Se ganha através de publicidade, parcerias com empresas. Eu basicamente ganho dinheiro com a minha parceria com o Google AdSense, então eles colocam publicidades nos vídeos e no blog, e através dos cliques, views e tudo mais, eu acabo ganhando uma porcentagem. Mas tu também pode se tornar parceira de empresas, ter comissão de vendas, que eu tenho com Sigma, com a Sapatos e Makes, e também fazer publi editoriais, só que eu não trabalho dessa forma, eu não gosto, porque parece que eu estou vendendo a minha opinião, sabe, vendendo o meu espaço, e eu realmente não gosto de trabalhar com publi editorial, mas cada um é cada um. Como você consegue parceria? Olha, eu tenho poucas parcerias, realmente comparando com outros blogs que têm o mesmo tempo e o mesmo nível de seguidores e visualizações, eu considero que eu tenho poucas parcerias, mas é que eu não vinculo meu nome com qualquer empresa, com qualquer loja. Eu só vinculo com quem eu realmente tenho certeza que oferece um trabalho de qualidade. Porque, por exemplo, se alguém me propõe parceria, me manda alguns produtos, sei lá, e eu vou lá e falo, pô, é super legal, podem comprar nessa loja, e eu não conheço bem, realmente não sei a procedência, depois várias leitoras minhas vão lá, compram e a loja some com o dinheiro de todo mundo. Então, realmente, eu só vinculo meu nome com quem eu confio. E no caso, nesses 3 anos de blog, todas as parcerias que eu tenho, as empresas vieram me procurar. Eu nunca pedi parceria porque eu acho isso feio. Acho realmente isso feio. Você é independente financeiramente? Sim. Dá pra se sustentar fazendo maquiagem ou fica apertado? Bom, eu tenho 4 empregos, então pra mim, se eu só tivesse a renda como maquiadora,
eu não conseguiria me sustentar. Mas como eu tenho essas outras 3 fontes de renda, eu consigo. Mas só como maquiadora pra mim ficaria apertado. Mas é porque eu não tenho um emprego fixo num salão, num estúdio. Também é algo meio freelance. Surge um desfile, surge um comercial, alguma coisa, uma formatura, me chamam, vou lá e faço. E ganho por maquiagem. Você já trabalha há quanto tempo? Eu trabalho desde os meus 15, 16 anos, principalmente com maquiagem, mas antes disso eu já trabalhava vendendo ilustração. Tá. De onde surgiu a ideia de fazer uma loja online? A loja tem 1 ano de idade, eu fiz em agosto do ano passado. E assim, antes disso eu era parceira da Fabsbelly, era garota propaganda, e eu ganhava os produtos pra usar nos meus vídeos. E era só isso, não ganhava dinheiro nem nada. Até que meu pai chegou pra mim e perguntou: Jéssica, por que em vez de fazer propaganda pra outra loja, tu não cria a sua própria loja? E eu fiquei com aquela ideia na cabeça, fui amadurecendo, corri atrás das burocracias e tudo mais e montei a loja. Teve dificuldade em começar a vender? Eu não tive, claro que no início as vendas eram menores, depois foram crescendo, mas eu nunca tive dificuldade pra vender. Acho que porque é mais fácil tu começar um negócio quando tu já tem um nome, porque eu já tava aqui há 2 anos, você já me conhecia, eu já tinha um público fiel que sabia que podia confiar em mim, do que tu do nada abrir uma loja, abrir um negócio, ninguém sabe a tua procedência, ninguém sabe quem tu é, então eu nesse quesito não tive dificuldade. É fácil conciliar a vida pessoal com a de blogueira, de dona de loja, vídeos e faculdade? Não é nada fácil, eu tenho uma rotina extremamente desgastante, mas eu gosto de fazer bem feito tudo que eu me proponho a fazer. E eu gosto muito de tudo que eu faço, eu adoro o meu curso, eu adoro fazer os trabalhos da faculdade, são coisas assim, realmente é algo que eu gosto de fazer. Eu adoro estar fazendo as maquiagens, criando material pro blog, então apesar das dificuldades de conciliar tudo isso, eu faço com amor, eu faço com carinho e as coisas acabam sendo mais fáceis, mas assim, eu tenho uma rotina extremamente desgastante, eu durmo muito pouco, eu não sou regrada, eu não tenho horário certo pra minha alimentação e isso faz mal pra minha saúde, infelizmente, mas assim, não é uma opção minha, é aquela, ou eu durmo ou eu faço conteúdo pro blog, então eu acabo dando prioridade pro blog do que pra dormir. Você pretende continuar sempre com a loja, com o blog, ou pensa em investir em outra profissão? Eu penso sim em continuar sempre com o blog, tanto que quando eu me formar na faculdade eu pretendo me especializar numa área de design de moda, pra estar sempre vinculando esse lado profissional da minha formação com o blog e poder continuar com ele. Mas é claro que o futuro, a gente não sabe o que nos aguarda, mas atualmente eu tenho isso em mente. Qual o lado bom e ruim do YouTube e do blog? O que mais te incomoda? Acho que o lado bom, no meu caso, foi ter conseguido conciliar algo que era o meu hobby, que era a minha paixão, com uma fonte rentável. Então, assim, a minha paixão virou meu trabalho. Então, isso é muito bom, realmente trabalhar com o que tu gosta. Mas eu acho que a parte ruim é toda a exposição que tu acaba tendo. Estando aqui pra qualquer pessoa vir falar o que quer, se meter na tua vida, realmente é uma exposição que muitas vezes é desagradável. E o que mais me incomoda, além das críticas destrutivas e xingamentos, é assim, as pessoas acharem que tem uma liberdade contigo que elas não têm, na verdade. Por exemplo, no vídeo que eu tinha colocado franjinha de novo, o pessoal, claro, teve as que vieram e foram extremamente mal educadas e grosseiras, como as que falaram, eu preferia seu cabelo antes, eu acho que não ficou bem de franjinha. Mas é aquela coisa, poxa, eu não perguntei o que achavam. Então por que estão dando opinião? Será que pessoalmente, se estivesse na faculdade e alguém aparecesse de franjinha e não gostasse, você ia chegar e falar esse tipo de coisa? Não, não ia, por uma questão de educação. Então por que a pessoa acha que só porque tá na internet ela tem esse direito? Isso é algo que realmente me incomoda. Que mais? Qual o seu conselho para quem quer ser maquiadora e blogueira? Meu conselho é que nunca é tarde para começar e que tudo que a gente faz realmente com dedicação e carinho, por mais que possa demorar para vir os frutos, eles virão e você vai colher tudo que plantou, na mesma proporção, sabe? Então se você realmente se dedicar, o reconhecimento vai vir. E é claro, tente criar um conteúdo de qualidade. Se você quer ser maquiador e acha que precisa de um diploma como maquiador profissional para conseguir emprego, vai lá, corre atrás do teu curso, corre atrás de bons materiais. Pro blog, vai atrás de um layout bacana, de imagens de qualidade, de conteúdo de qualidade e principalmente um conteúdo original feito por você, nada copiado. Eu acho que assim você vai pra frente.
Qual base pó utiliza nas clientes? Eu uso a base da Colorstay da Revlon. Eu viajei e comprei um tom de cada, porque é uma base que ela é acessível e ela é muito boa. Então, essas que eu uso nas minhas clientes, e também aquelas paletas de base que eu comercializo na Emporium, a de 10 bases, a de 15 corretivos, a de 12 corretivos. Eu acho muito bom pra quando eu quero uma cobertura mais total e pra usar como corretivo. Então eu uso as bases da Revlon, as paletas de base, e como pó eu uso sempre pó translúcido. Às vezes uso da Elf, às vezes uso da MAC, enfim, mas é sempre pó translúcido. Deixa eu ver. Como você faz quando pedem cílios postiços? Eu peço pra levarem o cílio postiço que eu aplico, mas tem que levar o cílio, e eu não cobro nada mais por isso. Mas eu sempre indico qual cílio que é melhor, que são os da Fingers, da Class Vogue, não aqueles chinesinhos que tu compra nessas lojinhas baratinhas por R$2. Eu sempre indico ir numa farmácia, comprar numa farmácia, algo que tem haste de silicone, porque a qualidade é melhor e é mais fácil a aplicação. Pretende voltar a vender Sigma? Não pretendo voltar. Você pensa em administrar cursos pelo Brasil? Eu tenho muita vontade de administrar cursos pelo Brasil, mas honestamente eu acho que não vai ter público pra isso, que ninguém vai se interessar em me levar pra cidade dela pra dar curso. Mas eu realmente ficaria muito feliz com isso, eu tenho muita vontade. Com que idade começou a engrenar no mundo da maquiagem? Com 15 a 16 anos, mas eu sempre gostei de maquiagem. Aí... a próxima pergunta é, quando iniciou o seu interesse por maquiagem? Como eu falei, eu sempre gostei, desde pequenininha. Quando eu era pequena, eu sempre usava um batonzinho rosa ou um gloss, aqueles gloss de moranguinho, enfim. Mexia nas coisas da minha mãe escondida. Mas o interesse mesmo maior foi realmente com 15, 16 anos, quando eu conheci os blogs de maquiagem, tal. Quanto você ganha? Essa é uma pergunta extremamente capciosa. Acho que a gente só deve revelar quanto a gente ganha pro imposto de renda e nada mais, mas a única coisa que eu tenho pra falar é que assim, todo mundo que trabalha como autônoma, não tem um emprego fixo com carteira assinada, você tá sujeito a um mês ganhar mais, outro mês ganhar menos, então tu tem que estar preparada pra isso. Agora perguntas quanto ao meu relacionamento. Há quanto tempo tu está namorando? Eu namoro o Baby, como vocês falaram, muitos citaram o Baby. O nome dele é Maurício, mas o apelido é Julião. Histórias aí, e eu acabo chamando ele de Baby ou de Ju. Então, eu namoro o Maurício há 5 anos, vai completar 5 anos no mês que vem, então a gente namora há 4 anos e 11 meses, mas eu já considero 5 anos. Com quantos anos começou a namorar? O Maurício eu comecei a namorar com 14 anos, mas assim, ter namoradinho, ficante, essas coisas, com uns 13 anos mais ou menos. Vocês se dão bem? Sim, a gente se dá muito bem mesmo. Vocês já terminaram alguma vez? Não. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu no colégio, eu tava na 8ª série, ele tava no 1º ano, e o engraçado é que a gente estudou sempre juntos, porque eu entrei no colégio na 5ª série e ele já estudava lá, e eu nunca tinha prestado atenção nele, até que num fatídico dia, eu tava na 8ª série, eu prestei atenção nele, visualizei aquele cabeludo de All-Star e desejei o corpinho. Aí eu vi, tipo, comecei a observar ele, vi que a gente tinha um grupo de amigos em comuns, aí eu me apresentei, a gente se conheceu e acabou ficando juntos. Pretende casar e ter filhos? Sim! E o Inter acabou de fazer um gol, meu pai gritou. Como seus pais se portaram a respeito do seu namoro e que liberdades deram? Essa foi uma pergunta bem interessante que eu recebi de uma moça, agora não lembro o nome, mas ela falou assim, ela completou a pergunta dizendo que ela tinha um filho, um menino de 17 anos e não sabia como se portar. Então, os meus pais, eles sempre foram bem rígidos e conservadores. Eu comecei a namorar com 14 anos, eles acharam isso muito novo e eles não aceitavam, não podia levar em casa, nem nada do tipo. Então, dos meus 14 aos meus 15 anos, o meu namoro com o Maurício era assim, na saída do colégio, a gente, às vezes, no fim de semana saía à tarde, eu tinha horário pra voltar e tinha que ser antes de escurecer, aí a gente, sei lá, ia dar uma voltinha na avenida, tomar um sorvete, eu ficava no colégio juntos e só. A partir dos meus 15 anos, os meus pais deixaram ele frequentar minha casa, mas era algo assim, no fim de semana, ele vinha, almoçava, voltava às 7 horas da noite, não podia ficar no quarto de porta fechada, nada disso. Namoro em casa, sabe? Na sala, com o pai, com a mãe. Então, aí a gente via um filme de tarde, depois ele ia embora. A partir dos meus 17 anos, eu comecei a frequentar um pouco mais a casa dele, mas também era a mesma coisa. Eu ir pra almoçar, voltava de tardezinha.
Minha mãe conversava com a mãe dele e falava que não permitia que eu ficasse no quarto, de porta fechada e tudo isso. Aí com os meus 18 anos, a partir dos meus 18 anos, que realmente com a minha maioridade a liberdade aumentou. Então eu passei a dormir na casa dele, ele passou a dormir na minha casa, mas também não era algo liberado, era às vezes, a gente vai sair pra jantar, eu vou ficar na casa dele, e assim por diante. Agora com 19 anos, a partir assim dessa metade dos meus 18 anos até então, que realmente a coisa está com uma maior liberdade. Ele dorme todo fim de semana aqui em casa, eu vou na casa dele quando eu quero e posso dormir lá, mas é aquela coisa, os meus pais só realmente liberaram nos deram essa liberdade a partir do momento que eu já era maior de idade e tinha uma renda, a partir do momento que eu poderia assumir qualquer consequência de um relacionamento, por exemplo, uma gravidez, um filho, eu teria como sustentar. Então, essa foi a atitude que meus pais tiveram comigo. Eu sempre achei eles extremamente rígidos, na época eu não gostava, ficava revoltada, mas honestamente eu acho que dessa forma é melhor do que dar muita liberdade quando a pessoa ainda não tem maturidade suficiente para lidar com essa liberdade. Então foi assim que meus pais se portaram comigo. Que conselhos passa para quem nunca teve um relacionamento? Confiança e respeito à base de tudo. Nenhum relacionamento vai pra frente sem confiança e sem respeito. E outra coisa que eu tenho a dizer, ninguém é propriedade de ninguém. Jamais trate o seu namorado ou namorada como se fosse propriedade sua, achando que você tem que permitir que ele possa ir em algum lugar ou outro. Ele não é sua propriedade, sabe? Ele é apenas o seu companheiro. Então, é isso que eu tenho a dar de conselho. E você já teve quantos namorados? O Maurício foi meu único namorado sério mesmo, mas eu acho que antes dele eu tive 2 ou 3 que me pediram namoro, sabe? Aquela coisinha meio infantil. E a gente namorou por 2 meses, então. Agora, quanto ao meu corpo. O seu peso te incomoda e como você lida com a sua autoestima? Então, óbvio que meu peso me incomoda porque isso é um problema de toda mulher. Vai dizer, qualquer mulher, gorda ou magra, sempre vai achar que tá gorda, que precisa emagrecer e não sei mais o que. E é claro que eu tenho fases que eu me deprimo, que eu tô horrível, isso e aquilo, principalmente quando eu tô na TPM, mas eu acho que isso é uma coisa totalmente normal. Mas eu acho que eu consigo lidar muito bem com o meu corpo, porque eu me aceito muito bem como eu sou. E como eu lido com a minha autoestima? Olha, eu visto roupas que eu acho que me valorizam, roupas que eu gosto, roupas que eu acho bonita, eu gosto de estar sempre maquiada, eu gosto de cuidar do meu cabelo, da minha pele, então eu sempre, sabe, me cuidei e sempre me senti bonita, então acho que meu peso nunca influenciou nisso. E como tudo na vida, de todas as mulheres, óbvio que tem dias que eu estou mais deprimida, mais feliz, isso, aquilo, mas é normal. Por que você tem orgulho gordo? Quando eu li essa pergunta, eu juro que eu fiquei meio... ok, né? Eu não acho que eu tenho orgulho gordo, porque na minha opinião, acho que forma física não é motivo de orgulho pra ninguém. Orgulho gordo, orgulho magro, acho que ser bonita, ser isso, ser aquilo, não é motivo de orgulho. Acho que motivo de orgulho é o seu caráter. Eu tenho orgulho do meu caráter, eu tenho orgulho da minha ética, e pra mim é isso. Por que você não emagrece? Porque emagrecer não é fácil. Olha, honestamente, eu acho que ninguém tem a ver com isso, porque eu emagreço ou porque eu não emagreço. Eu não tenho dificuldade pra emagrecer, mas atualmente, já faz uns 2 anos que eu perdi a motivação. Antes, eu sempre pratiquei atividade física, sempre, porque minha mãe sempre me botou em dança, balé, jazz, não sei o quê. E fazia vários anos que eu praticava boxe, que era um esporte que eu adorava. E eu me lesionei gravemente nos 2 tendões de Aquiles e não pude mais praticar boxe, nenhuma atividade de impacto no chão, como corrida, jump, combat, essas coisas. Então isso me desestimulou bastante e eu parei de praticar atividade física. E isso, é claro, agravou que eu acabasse vir a engordar um pouco. Pouco não, bastante. Mas assim, quanto à alimentação, eu tenho uma alimentação super normal, como de tudo, legumes, verduras, frutas. Realmente não tenho frescura com comida, mas acabou que por eu não fazer atividade física, acabar ficando muito em casa, tendo essa rotina de vida um pouco desregrada, eu acabei ganhando peso e, sei lá... Seu peso afeta a sua saúde? Infelizmente, está afetando. Nos meus 2 últimos exames de rotina, os meus triglicerídeos e colesterol ficaram alterados sim, e agora eu estou frequentando uma endócrina
pra realmente conseguir baixar o meu peso de uma forma saudável, exclusivamente por conta da minha saúde. Até comecei a tomar um remédio, não é remédio pra emagrecer, tá? Antes que me pergunte. Eu não tenho mínima vontade e nem acho correto na minha idade tomar remédio pra emagrecer. O remédio que eu tô tomando é pra diminuir a minha ansiedade e assim, quem sabe, eu diminuir um pouco a minha alimentação. E com o meu peso diminuindo, consequentemente, os triglicerídeos e o meu colesterol também vai. Você já sofreu por não estar dentro dos padrões de beleza? Óbvio que já sofri, principalmente na minha infância e na minha adolescência. Eu sofri muito bullying na minha infância e isso acabou acarretando um acúmulo de sofrimento, podemos assim dizer, que na minha pré-adolescência, nos meus 12, 13 anos, eu tive distúrbio alimentar, emagreci cerca de 30 quilos em 2 meses e cheguei a quase ter uma anorexia. E eu acho que, por mais que isso não tenha sido bom pra mim, essa fase serviu pra mim amadurecer e ver que botar tua saúde em risco pra estar dentro dos padrões de beleza não é válido jamais. O que você acha sobre mulheres gordinhas? Eu não acho nada, eu acho que é igual a todas as outras mulheres. Como eu falei, não é aquela coisa de ter orgulho de ser gorda, ter orgulho de ser magra, ter orgulho de ser loira, linda, maravilhosa. Acho que a gente tem que ter orgulho pelo que a gente é por dentro. Parece meio clichê, mas eu realmente valorizo isso nas pessoas. Então sim, eu acho que mulheres gordinhas são lindas como qualquer outra. Quais roupas você mais gosta e mais usa? Eu uso muito calça jeans, blusinha solta e quando tá frio eu gosto de jaquetinha jeans ou blazer. E sempre rasteirinha, tipo sapatilha e etc. E onde você compra suas roupas? Isso sempre me perguntam. Gente, eu compro muita roupa na Renner, C&A e Marisa. Tipo, não compro roupa em loja de marca, Zara, nada disso. É sempre Renner, C&A e Marisa. Aí agora perguntas... Me fizeram 3 perguntas sobre religião. Qual a sua religião? Eu não tenho religião, eu sou ateia. Conte mais sobre não acreditar em Deus. Acho que... Ai, desculpa, não tem muito o que contar. Eu tive uma educação católica muito rígida. Minha mãe e meu pai são católicos, praticantes, toda fim de semana na igreja, reza terço, oração antes de dormir e tudo mais. E até os meus 12 anos, eu acho, eu fui forçada sempre na igreja, fazer primeira comunhão e tudo mais. Só que a partir de um momento na vida, os teus pais não podem mais regrar, tentar controlar teus pensamentos. E aí eu tive a liberdade pra ver o que eu realmente acreditava e qual caminho eu queria seguir. E sabe, eu sou uma pessoa cética, então acabei optando por me afastar da igreja e eu sou uma pessoa ateia. Acredito em céu e inferno? Não. Mas eu quero deixar bem claro que eu respeito todo mundo, vivo numa família católica, onde todos são praticantes, e eu acho que respeito é acima de tudo, respeito quem quer acreditar, quem não quer, independente de religião. Agora, vamos lá. Tem umas perguntas sobre meus piercings. Quantos piercings tem e conte mais sobre como foi fazê-los. Tem muitas dúvidas sobre os meus furos na orelha, vou até aproximar aqui pra vocês. Eu tenho, ao total, 17 furos. Tenho 9 nessa orelha e 8 nessa, contando o transversal. Eu tenho piercing no nariz e tenho piercing no umbigo. No momento são esses que eu tenho, mas eu já tive piercing no septo, no lábio, no freio do lábio, no freio da língua, que é um piercing até que eu ainda tenho furo. Tinha até pouco tempo atrás, mas caiu o piercing, eu não comprei outro. Então, no freio da língua, na língua. Tive piercing, muitos piercings, muito mesmos. No outro lado da narina. E como foi fazê-los? Eu sou muito tranquila, sabe, com piercings e com tatuagens. Eu não ligo muito pra dor, podemos assim dizer. Então pra mim sempre foi muito tranquilo. Os furos na minha orelha eu fiz com máquina e eu não fiz tudo de uma vez, foi bem aos poucos. Eu fiz os 3 furos, o segundo e o terceiro quando eu tinha 11 anos de idade. Depois com uns 14, com 13 eu fiz o transversal. Depois com 14 eu fiz um furinho aqui em cima. Depois com 17, de 17 para 18 que eu acabei fechando as minhas orelhas, terminando de fazer os furos. Eu cheguei a ter piercing no tragus também. O meu piercing no nariz foi eu mesma que fiz, mas eu não recomendo ninguém ficar se furando, eu sempre tive costume de acabar eu mesma colocando piercings, mas eu não aconselho a ninguém, procure um profissional. Mas acabei eu mesma furando meu nariz. O piercing que eu tenho no umbigo eu fiz há muito tempo, eu tenho desde os meus 12 anos de idade, eu fui num estúdio, que é o correto, enfim. Quantas tatus você tem? Eu tenho 3 tatuagens, tá?
Com que idade você fez sua primeira tatuagem e o que seus pais acharam sobre isso? A minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos, porque os piercings, meus pais foram um pouco tranquilos com algum dos meus piercings, com o do umbigo eles me levaram, o transversal também. Os outros eu fui fazendo meio que, sabe, na minha decisão. E as tatuagens eles jamais deixaram eu fazer, menor de idade, e eu até agradeço por isso. Óbvio que na época eu ficava super revoltada, mas eu agradeço porque eu teria feito tatuagens que eu me arrependeria profundamente se eu tivesse feito com 12, 13, 14 anos. E então eu fiz minha primeira ano passado, achei até que meus pais iam reagir de uma forma negativa, mas eles foram super tranquilos, acharam bonitinho e tudo mais, não falaram nada. Meu pai foi um que falou assim, eu não gosto de tatuagem, mas tu já é maior de idade, sabe o que tu faz na tua vida, tu ganha teu próprio dinheiro, então é aquela coisa. E o que significa cada uma delas? Eu tenho essa tatuagem aqui nas costas, ó, que é um lacinho vermelho, e eu escolhi fazer essa tatuagem porque, assim, o laço é um elemento visual que eu gosto muito, assim como o vermelho, e eu fiz ela pra retratar os meus laços afetivos que eu tenho na minha vida, seja laços de amizades, laços familiares, laços afetivos em geral, porque eu estabeleço laço com poucas pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, tenho poucos amigos, considero poucos meus amigos, e eu realmente valorizo muito todos os laços que eu tenho, então eu quis gravar isso na minha pele. A outra tatuagem que eu tenho é aqui no braço. Essa é mais recente, vai fazer um mês. Eu tenho essa tatuagem no braço, que é uma frase em latim, Dum credere in veritate mia, nihil nocere me, e ela quer dizer, enquanto eu creio na minha verdade, nada irá me atingir. E foi basicamente eu quis fazer essa tatuagem porque desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu entrei na vida adulta, a gente passa por muitas dificuldades. As pessoas estão sempre querendo te derrubar, pôr a sua honestidade à prova. E eu fiz essa tatuagem pra significar assim, enquanto eu me manter na minha verdade, enquanto eu me manter nos meus princípios, podem tentar o que for, podem colocar a pedra que for no meu caminho, que a verdade vai prevalecer, que eu vou conseguir ultrapassar isso daí. E eu tenho a tatuagem dos dedos, que é família, com uma âncora, tenho até que retocar ela. Vou ver se eu consigo retocar em breve, porque ela já cicatrizou. E é basicamente família. A âncorazinha quer dizer que é meu porto seguro. E assim, família é família, apesar dos pesares, apesar de qualquer problema que tu possa ter com a tua família, eles que te criaram, eles te deram a vida, eles que fizeram o que você é hoje, e eu sei que pode acontecer o que for, a minha família vai sempre estar ao meu lado, então eu quis homenagear eles.